A vida de vocês. Aleluia. Muito bom estarmos aqui reunidos mais um dia para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. E muito bom que você está aqui hoje, muito Amém. bom você que está ouvindo, está assistindo aí. Que Deus possa abençoar a sua vida. Aleluia. Que Deus possa invadir a sua casa aí. Glória a Que o Deus. Santo possa falar ao seu coração. Aleluia. Assim Aleluia. como nós temos a convicção que Ele já está aqui no meio de nós temos a certeza que Ele está aí contigo. Que Deus Amém. abençoe a sua vida. E hoje é mais um culto, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai, meu amado, beleza? Aleluia. Então que Deus possa abençoar hoje a sua vida. Glória a Amém? Deus. Eu quero te convidar nesta noite a você fechar os seus olhos, né? Falar com Deus nesta noite, agradecendo a Ele por mais um dia, agradecendo a Ele por mais uma semana, Obrigada, e pedindo Deus. ao Senhor que Ele possa falar aos nossos corações. Jesus. Amém? Então preste bem a atenção e venha falar com Deus. Senhor, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Santo seja. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença em nós. Por mais uma oportunidade a qual o Senhor tem nos dado, Senhor, de estarmos na tua presença. De estarmos aqui, Pai, exaltando o teu santo nome. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta semana, Aleluia. Pai, a qual o Glória Senhor a nos Deus. sustentou, Sim, a qual o Deus, Senhor nos obrigado, colocou de pé, Senhor, e nos Glória a fez Deus. Aleluia. entender, ó Pai, o quanto o Senhor nos ama. Obrigada, Porque, Senhor, Pai. nós sabemos, ó Pai, que o teu amor é tão grande a ponto de entregar o seu filho para morrer É por nós. verdade, meu Deus. Ai, Obrigada, Espírito Pai. Santo de Deus, eu venho te pedir, toma a direção deste culto Oh, nesta Deus, noite. tu és maravilhoso. Vem, Senhor, de encontro aos nossos Deus, corações. nossas vidas. Glória a Deus. Ministra, Pai, a tua vontade, ministra, Pai, o teu querer. E, Senhor, eu te peço, visita, Pai, essas pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, ó Pai, em suas casas. Que eles possam ser tocados por Ti, Espírito Santo, e que eles possam, ó Pai, ser incomodados Sim, a meu estar Pai junto amado. conosco, fazendo parte, ó Pai, da Tua família, Coloca, fazendo Senhor, parte glória, desta comunhão. aleluia. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Oh, nós Deus, colocamos tu és em Tuas mãos, ó Pai, Pai. a cada vizinho ao nosso redor. Pai, que o Senhor venha abençoá-los, ó Pai, com Abençoa, esta palavra também. Senhor, em nome Aquele, de ó Pai Jesus. amado, Pai querido, que Toca, conseguir Senhor, ouvir, ó Pai, a Tua corações, palavra Deus. nesta noite. Que Pai, ele Senhor, possa ouve, ser Senhor, abençoado. das pessoas Que que ele Glória, possa glória, ser glória, impactado glória, glória, pela glória a Deus. Tua palavra. Aleluia. Senhor, não podemos estar em vários lugares ao Sim, mesmo meu tempo. Pai. Mas a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, é onipotente. Que o Senhor, ó Deus, é onipresente. Aleluia. Isso quer dizer, ó Pai, que o Senhor pode estar em vários lugares. Sim, meu Deus. Por isso, Senhor, nesta noite, visita os nossos vizinhos. Visita, Alcança, Senhor, Pai, os Pai, corações, ó Pai, cada um, aflitos. Senhor. Alcança, Pai amado, Pai querido, os corações entristecidos. E, Senhor, faça a Tua obra. Amém. Faça, Pai, o Teu querer. Desfaça, Pai amado, Pai querido, toda a obra de Satanás, ó Pai, na Faça, vida, Senhor. na família deste irmão, na família desta irmã. E, Senhor, faça tudo novo, em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai amado, Pai querido, que nesta noite nós venhamos mergulhar no Teu Espírito. Aleluia. Nós venhamos navegar, ó Pai, no Espírito Santo Sim, de meu Deus. Deus. Que nós venhamos alcançar a Tua presença. Oh, Que Deus. nós venhamos ser inundados com a Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus. Glorificado Glória a seja Deus, o Pai. Teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sim, Deus. Santo Deus, maravilhoso. Aleluia. Gente, eu esqueci que a gente está sendo filmado.
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Eu navegarei Aleluia. no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreender sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. Aleluia. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Glória a Deus. Aleluia. Eu adorarei ao Deus da minha vida, Aleluia. que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, vem desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. Aleluia. Glória a Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Glória a Deus, Glória a Deus. aleluia. Aleluia. Oh, louvado da paz, Senhor Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Oh, Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a De Deus. adoração, de gratidão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Aleluia. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu.
sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais de 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais de 1000. Aleluia! Glória, 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 glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória, 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 glória a Deus! Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Glória a Deus! Tentei me esconder, o medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Aleluia! Pelo fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto a glória vale mais de 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto a glória, um dia quanto a glória vale mais que 1000. Glória a Deus! Oh, aleluia. Verdade. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Nós não resistimos. Glória a Deus! Nós não desistimos, Senhor. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Aleluia! Pela Tua presença, não me Glória, glória, cansarei glória, da glória, glória! presença. Aleluia! Glória a Deus. Glória! Deus, o Senhor é real aqui neste lugar. Aleluia! Obrigada, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus! Pode ligar a luz. Obrigada, Senhor. Pode ligar a Aleluia. luz. Esse próximo é depois. Oh, aleluia. Vai apertar o ESC. Pode se sentar, amados, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, hoje nós vamos aprender um pouquinho com Moisés. Pode tirar, meu filho. Apertar o ESC. Nós vamos aprender um pouquinho com Moisés, queridos. Moisés, nós já conhecemos, e para quem não conhece não tem problema nenhum, né? A gente aprende a cada dia. Ele foi um dos líderes mais conhecidos no Antigo Testamento. Moisés foi aquele homem que teve um propósito fixo em sua vida. E qual foi o propósito dele? Levar o povo de Israel que estava cativo no Egito para a terra prometida. Ele enfrentou muitos problemas e adversidades para isso, e por causa disso nós vamos estudar um pouquinho sobre ele nesta noite. E junto com alguns tópicos que eu quero tirar para aprendizado para nós hoje, né, com relação à vida de Moisés, eu quero trazer um título que diz assim, ó: superando as suas falhas para viver o propósito de Deus. Repete comigo: superando as suas falhas para viver o propósito de Deus. Agora você vai falar assim comigo: superando
as minhas falhas, para viver o propósito de Deus. Amados, todos que estão sujeitos a errar, geralmente é aquele que está fazendo algo. Consequentemente, nenhum daqueles que não está fazendo nada, ele não erra. Todos aqueles que estão parados, inertes, sem fazer nada, sem se movimentar, ele não vai errar. Porque ele não está fazendo nada. Porque ele não tem nenhum compromisso, ele não tem nenhuma responsabilidade, ele não tem algo para concluir. Então ele não está errando. Mas quando você começa a se movimentar, amados, preste bem atenção, você está sujeito a falhas. Você, assim como eu, também estamos sujeitos a erros. A palavra do Senhor fala que nenhum de nós somos perfeitos, né? O único que veio completamente perfeito, com a sua perfeição, foi quem? Jesus Cristo. E mesmo assim ele foi condenado. Isso quer dizer, querido, que eu e você, nós somos sujeitos a falhas. Mas as falhas, elas não podem nos paralisar. Eu não estou aqui, sabe, pregando a favor do pecado, a favor do erro. Não, muito pelo contrário. Eu estou falando aqui que se você cair, não tem problema. Mas o que você tem que fazer é se levantar e tomar uma atitude contrária. Você não pode continuar caído. Cair, isso acontece. Continuar caído, continuar na falha, jamais. Porque se você continuar, você não está no caminho e nem no propósito do Senhor. Amém, querido? Amém. Mas eu quero trazer para vocês um texto que se encontra lá em Números, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 1, versículo 2 e depois o 17 ao 20. Aqui, queridos, nós, Números, capítulo 13, versículos 1 e 2, depois do 17 ao 20. Aqui, sabe, a palavra de Deus vai falar o seguinte, vai relatar aqui como que aconteceu que Moisés foi atraído. Amém, amados? Amém. Vai acontecer aqui quando Moisés decidiu, sabe, trazer aquele povo para a terra prometida. Fique à vontade, meu amado. Pode se sentar aqui. Paz, meus amados. Não se preocupa não. Deus abençoe, viu, meu velho? A paz, meu amado. Se quiser beber uma água aí, pode ficar à vontade. Sinta-se em casa. Amém, amado? Então vamos voltar aqui para a palavra. Aqui, amados, em Números, vai falar sobre quando Moisés começa a organizar os 12 espias para avançar, para entrar e espiar a terra a qual já tinha sido prometida. Então aqui, amados, é interessante nós percebermos aqui que Moisés fez uma atitude, a qual nós vamos ver lá na frente se ela foi correta ou se ela foi errada diante de Deus. Capítulo 13, versículos 1 e 2, vai dizer assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homem que espie a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Agora vamos ler o versículo 17 até o 20. Vai dizer assim: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui, para a banda do sul, e subi a montanha. E vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas.
também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Interessante saber aqui, querido, algo que chamou muita atenção. Quando você começa, preste bem atenção, quando começa a fazer a vontade de Deus, você tem que ter, sabe, um objetivo. Você tem que crer verdadeiramente no propósito de Deus sobre a sua vida. E quando você começa a entender isso, você tem que compreender que se Ele falou, Ele vai cumprir. Amém. Você pode dizer isso. Se Deus falou, Deus falou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Então não teria o porquê Moisés enviar espias para aquela terra. Sim ou não? Se o Senhor já falou, já declarou, olha, essa terra eu vou te dar. Essa terra é herança. Por que Ele foi enviar os 12 espias? Você já parou para pensar sobre isso? Já passou para pensar, parar para pensar sobre o porquê que Moisés fez isso daí? Se Deus já tinha falado que a terra já era dele. Se esse já era o propósito de Moisés, a qual o Senhor já tinha dado a ele. O primeiro propósito ele concluiu, que era qual? Tirar o povo da terra do Egito. Concluiu. Amém ou não amém? Amém. E agora era o segundo propósito. Qual era? Entrar na terra prometida. E por que Moisés ficou com medo, ficou com receio de fazer isso? Preste bem atenção aqui. Todos nós, amados, temos um propósito a qual Deus ligou a nossa vida. Um propósito maior do que nossos próprios sonhos e projetos. O propósito de Deus na minha e na sua vida, eles não podem se igualar aos seus sonhos e aos seus projetos. Sabe por quê? A palavra de Deus diz, como nós já viemos falando há algum tempo, que os planos do Senhor, eles são o quê? Maiores do que os nossos. Então, quando eu começo a entender isso, querido, eu começo a entender que o propósito de Deus é o principal na minha vida. Amém. Quando eu começo a querer caminhar conforme o caminho do Senhor, a qual o Senhor tem me colocado a cada dia, diante, todos os dias, eu tenho que passar por um processo. Então eu entendo que o propósito dele é maior do que os meus sonhos. Amém. É maior do que os meus propósitos. Sabe por quê, querido? Você agora não vive em prol dos seus planos ou dos seus projetos. Verdade. Você agora vive uma nova realidade. Você é cristão, amém ou não amém? Amém. Então você como cristão, querido, você tem que colocar acima de tudo a vontade e o projeto de Deus sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Amém, querido? Glória a Deus. O propósito de Moisés, amados, era tirar o povo do Egito. O propósito de José era governar o Egito e proteger Israel de uma grande fome. O propósito, querido, de Paulo, apóstolo Paulo, era ser um grande missionário e espalhar o evangelho em todas as regiões que pôde alcançar. O Senhor tem um propósito maior do que tudo o que nós pensamos. E não é só para A, B, C ou D, é para todos nós. Você já consegue imaginar o propósito que Deus tem na sua vida? Você já consegue pensar assim, o que Deus tem para mim? Porque eu tenho certeza, querido, quando você começa a pensar que eu tenho que construir, eu tenho que alcançar, isso não é errado, amém ou não amém? Amém. Eu já falei sobre isso, não é errado, isso aí você tem que alcançar mesmo os seus objetivos, os seus projetos, mas preste bem atenção, eu tenho que saber qual é o propósito de Deus para mim. E esse propósito, ele tem que estar acima de todas as coisas. Amém. Quando eu começo a entender isso, querido, eu começo a ter uma caminhada diferente. Amém, querido? Amém. O propósito de Deus, querido, sempre será maior. O propósito de Deus sempre será maior na nossa vida. Quando Moisés sai do Egito, ele tem uma grande tarefa, querido, de introduzir o povo de Israel na terra prometida. Porém, ele teve algumas falhas.
que o impediram de cumprir esse propósito. Algumas falhas, querido, o impediram de alcançar esse propósito, a qual o Senhor determinou na vida de Moisés. E isso hoje em dia acontece comigo e contigo. Às vezes nós falhamos, às vezes nós erramos. E isso, querido, nos impede de concluir ou cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Só que, amados, preste bem atenção. Eu quero falar contigo hoje, assim como essa mensagem tocou o meu coração. Eu quero falar contigo que tem algumas atitudes que eu e você nós temos que tomar para voltar ao propósito de Deus. Amém ou não? Amém. Voltar ao propósito de Deus, querido, é necessário para mim e para a sua vida. Porque se nós somos servos cristãos tementes ao Senhor, nós não podemos estar fora do propósito dele. É como se fosse um peixe fora do aquário, ele sobrevive? Não. É como se fosse um peixe fora da água, ele sobrevive? Não. Então por que eu e você vamos conseguir vencer ou viver fora do propósito de Deus? É verdade. Você e eu, nós temos uma marca, amados. É verdade. A marca do Espírito Santo de Deus está sobre nós. E eu quero te dizer uma coisa. Por mais que o mundo tente te puxar, por mais que o mundo tente te tragar, você consegue entender que lá dentro você é diferente. Lá dentro, querido, o Espírito Santo te incomoda falando: ei, você é meu. É verdade. Você está no lugar errado. Aleluia. Você está na hora errada. Você está fazendo coisa que não deve, porque você tem a marca. E o Espírito Santo sempre vai te incomodar, querido. Agora vai caber a você tomar a direção correta, seguir o que a palavra do Senhor diz, ou ir para o lado a qual não agrada ao Senhor. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Amados, preste bem atenção. Moisés falhou na tentativa de possuir a terra prometida. Moisés ficou de fora, amados. Moisés enfrentou, olha que loucura. Ele tira aquele povo todo em rebeldia, aquele povo todo murmurão, e sai do Egito. Ele consegue tirar esse povo do Egito. Ele consegue passar aquele período todo, meu deserto. Agora, quando chega para entrar na terra prometida, ele é barrado. Ele falha, queridos. Ele consegue tirar o povo do Egito, mas falha ao entrar na terra prometida. Isso, amados, é algo a que eu e você temos que aprender com a falha que está escrita aqui. Sabe por quê, amados? Não viveremos somente de acertos, mas teremos falhas na nossa vida. E as nossas falhas servem para que eu e você cresçamos e aprendamos na presença de Deus. Aleluia. Se você não conseguir aprender com a sua falha, querido, eu lamento te dizer, você não vai sair dela. Porque enquanto essa falha te rodear, enquanto essa falha te acusar, é sinal que você não aprendeu. E ali você vai ficar até você aprender. Porque eu falo, amados, sabe, todas as coisas que acontecem na nossa vida, às vezes a gente joga no peito de Satanás. Mas eu vou te falar, nem sempre a culpa é de Satanás. Às vezes foi o erro da sua escolha. Às vezes você escolheu errado. Às vezes eu escolhi errado. E por isso eu peguei o fruto daquilo que eu escolhi, daquilo que eu plantei lá atrás. Agora eu e você, nós temos que aprender e corrigir e voltar correndo para a presença do Senhor. Amém. O mais rápido possível. Amém, querido? Aleluia. Preste bem atenção aqui. Moisés falhou, queridos. Aqui em Números, né, que nós lemos aqui agora, mas em Deuteronômios, capítulo 1, nós vamos ler o versículo
Deuteronômios, capítulo 1, versículo 9, 13. Vamos ler o versículo 6 também? Amém, querido? Versículo 6 Aleluia. ao 7. Vai dizer assim, ó, preste bem atenção. Lembrando para vocês, para quem não sabe, Números e Deuteronômios foram livros escritos pelo próprio Moisés. Então isso é praticamente uma palavra, né, fiel ao que o autor passou, porque foi ele próprio que viveu e escreveu. Amém? Ele não está contando o que ele ouviu falar. Ele não está relatando aquilo que falaram para ele. Ele viveu e está escrito aqui. Vamos lá. No versículo 6 vai dizer assim, ó. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti. Ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, e à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar, e à terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio, e o rio Eufrates. Eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós. Eu o quê? Eu a dei diante de vós. Entrai e possui a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua semente depois deles. Amém, querido? Amém. Aqui Moisés está relatando, sabe, a primeira parte aqui de Deuteronômio, ela é relatada aos judeus, né? Para mostrar a eles o que o Senhor teria feito por eles naquele período. E Moisés fala, olha, o Senhor esteve comigo. E o Senhor falou, toma esta terra, tal, que aqui ele já está falando sobre a terra prometida. Toma a terra tal, a cidade tal, toma isso tal. Ele começou a juntar a terra prometida. E falou, eu prometi a vocês. Então era promessa de Deus. Já era o que? Garantido, sim ou não? Sim. Aqui, queridos, prestem bem atenção. Lá embaixo, vamos lá. Deuteronômio 1, né? O 9 ao 13. Você vai entender aqui agora o que eu estou querendo te dizer. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo, como o autor que escreveu esse texto aqui, este livro, era Moisés. Então, eu é quem? Moisés. Amém. Então, vamos lá. Cadê aqui? E no mesmo tempo, eu vos falei, dizendo... O que Moisés estava dizendo? Eu sozinho não poderei levar-vos. Eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que já hoje em multidão sois como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente como sois ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe como vos tem falado. Como suportaria eu o quê? Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias e as vossas cargas e as vossas diferenças. Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então vós me respondestes e dissestes, bom é fazer a palavra que tens falado. Tomei, pois, as cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeças sobre vós, e por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores de vossas tribos. E no mesmo tempo
mandei a vossos juízes, dizendo: ouve a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seus irmãos, e entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, farei vir a mim, e eu a ouvirei. Amados, aqui, logo nesse começo, nós começamos a entender que Moisés teve uma fragilidade. E não é problema, amados, preste bem atenção, não é problema você ter uma fragilidade. Agora, o problema é você ouvir a sua fragilidade. Sabe por que eu estou falando isso aqui, amados? Porque tentaram mais de 2 vezes conquistar a terra prometida. A primeira vez que tentou foi Moisés. E Moisés não conseguiu conquistar a terra prometida. Sabe por quê? Porque ele não confiou fielmente no propósito a qual Deus tinha dado a ele. Por que você está falando isso, irmão Edson? Eu falo muito bem para vocês. Porque aqui se mostra claramente. E em Deuteronômios, aqui como nós lemos, ele ouviu, ele começou a pensar: mas eu não vou conseguir. Quer ver? Nós lemos Sozinho aqui. não poderei levá-los. Sozinho eu não poderei levá-los. Ele começa a ver as falhas do povo. Ele começa a ver os erros do povo. Isso, querido, preste bem atenção, isso estava afetando a ele. E hoje em dia, existem coisas a qual nos rodeiam e que nos afetam. Nos afeta para que eu e você saiamos do propósito de Deus. Verdade. Porque Moisés não alcançou, amados, preste bem atenção, Moisés não alcançou êxito ao avançar e querer conquistar a terra prometida, querer conquistar e viver o propósito de Deus na vida dele por completo, porque ele achou melhor dar uma ajudinha para Deus. E isso acontece com a gente hoje em dia, sim ou não? Quando a gente quer, eu vou ajudar a Deus. Eu vou dar uma ajudinha para Deus, enquanto Deus não fala para você dar uma ajudinha para Ele. Deus só fala o quê? Entrai, possuir a terra. Isso aconteceu com Moisés, gente. Um líder, a qual nós conhecemos e realmente foi um grande líder no Antigo Testamento. Agora, preste bem atenção aqui. Muitas das vezes eu e você queremos facilitar o processo. Repete comigo, facilitar o processo. Facilitar o processo. Você não consegue, eu não consigo viver o propósito, porque eu quero facilitar o processo a qual eu e você temos que passar. E esse processo, querido, é fundamental para a minha e para a sua vida. Sabe por quê? Nesse processo você vai amadurecer e eu vou amadurecer. É verdade. Agora, enquanto eu achar, não, mas eu não preciso passar por isso. Mas eu não preciso viver isso. Eu não preciso. Não, mas não, eu não aceito isso. Amigo, você vai viver o que Deus quiser para a sua vida. Amém. Gente, para de querer se colocar num pedestal e falar, não, mas eu não posso viver por isso. Você sabe o que Jesus Cristo viveu? Para eu e você estarmos hoje aqui glorificando e exaltando o nome dEle e falando o nome dEle. Isso é algo muito sério, querido. Quando eu e você declaramos que eu não posso, eu não quero viver isso, mas se você colocar que seja a vontade de Deus, aí tudo muda. Porque o Senhor Jesus Cristo falou, afasta de mim o quê? Esse cálice. O que era o cálice? Era a morte dele. O que ele falou? Afasta de mim esse cálice. Mas depois ele fala que seja feita a tua vontade. Fala, vai. Você consegue entender, amado? Jesus Cristo falou, olha, Senhor, se o Senhor puder, afasta de mim. Mas que seja feita a tua vontade. E hoje temos uns irmãos, assim como muitas das vezes eu já errei, falando, Senhor, eu não aceito isso. Você consegue entender isso daqui?
Eu não aceito, não, querido. Você tem que orar fervorosamente, você tem que crer fervorosamente, mas você tem que pedir, Senhor, faça a tua vontade. Se eu preciso passar por esse processo, me ajude a passar por ele. Mas eu tenho que enfrentar, amado. Você não pode ficar com medo do que vai vir. Você não pode fraquejar com o que está chegando ou com o que está acontecendo, porque Deus é contigo, amado. Deus é um Deus todo-poderoso que está contigo em meio à caminhada. Assim como era com Moisés. Olha o que Moisés enfrentou. Olha o que aconteceu com Moisés. E Deus sempre falou com ele. Era um líder a qual o Senhor falava com ele como? Face a face. Rapaz. E hoje nós temos um mesmo Deus. Porque a palavra de Deus fala que ele não muda. E se ele não muda, o que aconteceu de diferente? Acontece a diferença em nós, queridos. Porque nós não aguentamos passar pelo processo. Queremos fazer a coisa mais rápido acontecer. E amados, espera, calma. Às vezes não aconteceu, sabe por quê? Você não está preparado para receber. Eu não estou preparado para receber. E por isso fica eu e você se lamentando, murmurando. Mas Senhor, por que isso não acontece? Ah, mas Senhor, por que isso não aconteceu? Por que, querido? Eu e você não estamos preparados. Deus não vai te dar nada a qual você vai se enrolar, a qual você vai se embolar, a qual vai acontecer as coisas erradas na tua vida. Ele não faz isso, querido. Amém, amado? Amém. Glória a Deus. Preste bem atenção. É verdade. Números 13, querido. Mostra Moisés já escolhendo os espias, como se fosse uma ordem do Senhor. Lá em Números, nós vemos, Números capítulo 13, nós lemos o quê? Nós lemos Moisés já separando os espias. E aqui em Deuteronômio nós não lemos isso. Nós lemos isso? Que o Senhor mandou ele separar os espias. Aqui nós lemos que ele achou melhor. Sabe? Ele viu pela necessidade, pelas coisas e tal. Então eu vou separar as pessoas. Ele já começa a sua falha aqui, amados. Já em Deuteronômio, querido, ele, Moisés, declara que o Senhor não mandou que juntasse 12 espias. Deuteronômio 1, 6, 7, a qual nós lemos agora. E Deuteronômio 1, 9 ao 13, revela-nos o pensamento de Moisés. Ah, mas está errado. Não, não está errado. Sabe por quê? Foi o próprio Moisés que escreveu aqui. Eu falei o que lá no começo? Que o autor do livro de Números foi? Que o autor de Deuteronômio foi? Moisés. Ele declara uma falha dele aqui. Mas aqui diz que as pessoas estavam ao redor dele. As pessoas estavam influenciando ele. Falando, é melhor. Não, vamos ter cautela. Vamos enviar espias para conhecer aquela terra. Amados, quando o Senhor fala, quando o Senhor te dá um propósito, você tem que crer fielmente nesse propósito. Amém. Porque Glória a você Deus. sabe que quando Deus fala contigo, eu quero te dizer uma coisa. Você tem a convicção. Não é algo diferente, querido. É algo que bate. É algo quando a palavra de Deus fala que o Espírito, sabe, ele meio que se funde, ele como é que fala? Eu esqueci. O Espírito, ele vai testificando com o Espírito. O Espírito de Deus testifica com o seu Espírito. Você consegue entender? Quando o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito, você tem a convicção do propósito que Deus tem na sua vida. É verdade, amém, Jesus. E Moisés não era diferente, amados. Moisés tinha essa convicção. Mas o que aconteceu com ele é que ele já estava cansado. Ele passou por todas as aflições para tirar aquele povo do Egito. E agora eu vou te falar. É difícil você ter que levar um povo que era murmurão, só sabia reclamar,
só sabia murmurar, só sabia falar que eu volte para o Egito. Os caras estavam presos, estavam como escravo, queria voltar para o Egito, querido. Queria voltar a comer cebola. E o Senhor estava maná para eles. O Senhor acompanhava eles. Em tempo de frio, noite fria, o Senhor ia e levava uma nuvem para eles. A sombra no meio do dia, do sol escaldante. E assim, querido, infelizmente, na atualidade, eu e você somos assim. Você consegue entender? Às vezes nós também reclamamos. Às vezes nós também falamos com Deus sobre isso. E isso nós temos que mudar na nossa vida. Você vive ou não vive o propósito de Deus na sua vida? O propósito de Deus, amado, tem que ser mais importante do que tudo na sua vida. Aleluia. Nós temos falado aqui sobre necessário, não, essencial e sobre prioridade. O propósito de Deus é essencial na nossa vida. Sem Ele, nós morremos, amados. Amém? Amém. Pode dar um glória a Deus, se está Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Se Deus. preocupe, pode sentar, amado, se quiser. Não se preocupe, porque Deus machucou muito com essa palavra. Mas é uma realidade, amado. Enquanto nós queremos, sabe, encobertar falhas e acharmos que está tudo bem, queridos, nós não vamos viver o propósito de Deus. Amém, querido? Amém. Nós temos aqui, amados, não facilite o processo, entre no processo. Ouviu o que aconteceu com Moisés? Moisés também ouviu opiniões de pessoas que não tinham a mesma visão. Não tinham a promessa de Deus como alvo, como objetivo. Você está entendendo? Às vezes eu e você, nós temos um propósito, uma promessa de Deus. E o que acontece comigo e contigo? Eu dou ouvido a pessoas a qual não vivem nem o que você vive aos domingos. Eu eu vou procurar conselho. Tudo bem, isso não é errado, querido. Mas o errado é, quem que você está procurando o aconselhamento? É uma pessoa que está na fé igual a você? Ou é uma pessoa que está no mundão, vivendo coisas do mundo, a qual você não compactua mais? Isso faz total diferença, querido. Moisés tinha um propósito, Moisés tinha um foco, mas aqueles 12, quando viram os problemas daquela terra, que tinha gigante, que tinha isso, que tinha aquilo, que eram fortes, que eram armados, o que aconteceu com aquele povo? Ah, isso aí não é de Deus não. Isso aí não é de Deus não. E se Deus já tinha falado, olha, vai, toma, a terra é tua, vocês vão passar, vocês vão entrar. Aí aqueles espias chegam lá e voltam, olha Moisés, a terra é tudo isso que o Senhor falou, mas a terra tem gigante, a terra tem problema, a terra tem dificuldade. Sabe o que acontece, amado? Quando eu e você ouvimos pessoas que não estão com o mesmo propósito que você, nós paralisamos. E isso acontece, queridos. Por mais que você fale, não, isso não acontece, acontece. Sabe por quê, amados? Porque a primeira coisa que você vai fazer é um aconselhamento. Isso não é errado. Mas qual é a pessoa que você está pedindo aconselho? Qual é a pessoa, amados? O que ela está fazendo para Deus? O que ela está produzindo para Deus? O que ela está... Sabe qual é a vida dela com Deus? Isso nós temos que entender, porque se eu buscar em outro lugar, como que eu vou ter uma vida... Sabe, próspera, que eu falo próspera, é na presença de Deus. Como que eu vou conseguir alcançar? Como que eu vou conseguir viver o propósito de Deus na minha vida? Nós temos que entender isso, querido. Isso é uma falha, a qual muitas das vezes nós somos, sabe, tentados a cair. Quando eu vim para cá, para Maricá, quando eu decidi voltar, que foi até um susto, uma surpresa para todo mundo, eu tenho um amigo muito próximo, e esse amigo, ele não vive nada do que eu vivo. Esse amigo, ele tem um propósito totalmente diferente na sua vida do que eu vivo.
Só que eu fui para Itaipava através dele. E através dele, o Senhor começou a fazer uma nova história na minha vida. E eu voltei a trabalhar, a movimentar na presença de Deus. E ele não fazia nada disso. O que eu ia falar com ele quando eu tomei a decisão de voltar para Maricá? A primeira coisa que ele ia falar: você está maluco. Se eu fosse me aconselhar com ele: você está doido. Você já tem uma estabilidade aqui, você já está vivendo bem, já tem o seu emprego, já tem um aperto? Tem a dificuldade? Tem, mas você está passando por dificuldade. Mas você está aqui, você está estruturado, por que você vai descer? Não, cara, eu tenho que descer. Agora, se eu desse ouvidos ao que ele me falou, eu estava lá até hoje e a gente não estava começando uma grande obra aqui. É verdade, aleluia. Você consegue entender, querido? Ele não estava na mesma visão que eu. Ele não tem o mesmo propósito que eu. Ele é bem sucedido no seu propósito. Não estou falando que ele faça nada de errado, que ele não é nada disso. Mas ele tem uma escolha. A escolha dele é totalmente profissional, é o desenvolver profissional, é tudo isso. Mas eu creio até hoje que lá na frente o Senhor vai pegar ele na curva. Porque ele é o homem que Deus sempre usa. Ele é um homem com um coração generoso. E eu tenho certeza, querido, que o Senhor lá na frente Ele vai quebrantar aquele coração dele. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Mas eu quero dizer o seguinte, amado. Se eu desse ouvido ao que ele falou para mim, logo assim que eu conversei com ele sobre estar voltando, eu não estaria aqui. Nós não estaríamos, sabe, com essa grande obra, com esse projeto que é fazer a obra do reino de Deus. Isso aqui não é em prol de denominação, isso aqui não é em prol de nada disso, isso aqui é em prol do reino de Deus em primeiro lugar. Amém. E quando isso começou a surgir no meu coração, eu comecei a entender: opa, ele não tem o mesmo propósito que eu. Eu não posso falar muito para ele. Eu falei, por ele ser o meu amigo. Sabe? Eu falei, mas eu não segurei aquilo que ele falou para mim. Eu apenas, vamos botar assim, eu só comuniquei, vamos dizer assim. Não pedi conselho, o que você acha? Eu apenas comuniquei: olha, amigo, eu estou te agradecendo por tudo que você fez por mim e tudo mais, porque foi através dele que a gente conseguiu o trabalho lá. Mas eu vou estar retornando para Maricá. Porque aos olhos normais, amados, é loucura. Aos olhos normais, você olha assim: poxa, Edson está ficando doido. Vai voltar, vai sair de lá, tem a sua sogra, tem o seu sogro. Olha a dificuldade de adaptação, olha isso, olha aquilo. E de repente, querido, preste bem atenção, o Senhor, sabe, trouxe paz. Trouxe paz, sabe, ao meu coração, ao coração da minha esposa. Fiel, e aleluia. isso, querido, foi um propósito de Deus na nossa vida que foi gerado. Você consegue entender, amados? Quando você começa a se blindar com relação a isso, quando você tem a convicção do propósito de Deus na sua vida, nada vai te parar. Tudo que você passar é um processo. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Enquanto você, querido, preste bem atenção, eu e você compartilhar o propósito de Deus com pessoas fora do propósito, você nunca conseguirá viver o seu propósito. Você nunca conseguirá viver o que Deus tem preparado para você. Quando eu começo a compartilhar com outras pessoas que não têm, sabe, nem tem essa intimidade com Deus assim, preste bem atenção. E eu vou te falar, hein? Dentro da igreja existem pessoas que não têm propósito. Existem pessoas que estão passando mesmo dentro da igreja. É no domingo que estão lá, ou é no culto de vitória, no culto da semana, mas o propósito com Deus realmente eles não têm. Eles não têm essa confiança, esse compromisso com a palavra de Deus. Amém, querido? Amém. Então tome cuidado. Agora, querido, para terminar, nós temos que crer no propósito. Nós temos que acreditar naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém. Tenha fé que Deus te deu um propósito
e que Ele te sustenta em meio à execução desse propósito. Amém. Se Deus te deu um propósito, querido, é o Senhor que vai te sustentar, é o Senhor que vai te conduzir. Não adianta eu e você queremos agir ou fazer com a nossa própria força. Sabe por quê? Quando a gente começa a agir com a nossa própria força, a gente se cansa. Sabe? A gente fica exausto. Por isso que você vê muitos líderes querendo fazer com a sua própria força, se cansando e parando no meio do caminho, querido. Só que a obra não é dele, a obra é do Senhor. E isso não é errado, amados, preste bem atenção, não é errado você se excluir um pouco para buscar mais da presença do Senhor só porque você é líder. Não, eu não posso. Eu sou o super-homem. Você está muito enganado, querido. Ah, não, mas eu sou do círculo da oração. Ah, não, mas eu estou envolvido. Ei, querido, preste bem atenção. O Senhor Jesus Cristo, quando estava fazendo a obra, existiam momentos que Ele saía, ia para o monte orar, ia buscar ao Senhor, ia buscar, sabe, em jejum, ia buscar na presença dEle. Amém. Você consegue entender isso? Agora, se eu falar, não, eu consigo. Não, amado. Ah, não, eu sou tal. Eu não preciso. Meu amado, pelo amor de Deus. Não cai nessa. Amém, amado? Amém. Não cai nessa. Preste bem atenção aqui, amado. O propósito de Deus em nossas vidas é maior do que queremos conquistar ou possuir. Amém. O propósito de Deus transcende o tempo. Aquilo que eu quero conquistar, aquilo que eu quero possuir, quando o sinalzinho tocar, quando a tua senha chamar, você vai deixar tudo para trás e vai subir. Agora, o propósito de Deus não. Ele transcende todo o tempo. Ele se mantém. Sabe por quê? É uma obra do Senhor. A palavra do Senhor vai falar sobre qual obra que você tem feito. Será que as suas obras, será que as suas atitudes, ao chegar naquele momento a qual vai ser julgada, será que ela vai aguentar o fogo, resistir, ou será que ela vai se apagar durante aquele fogo todo? Isso eu e você nós temos que entender aqui. Então eu quero deixar para vocês o seguinte. Primeiro, abra comigo Ezequiel 36, 25 e 27, para a gente terminar, tá? Amém? Eu quero dizer, querido, que as nossas falhas, eu quero te convidar hoje, nessa noite, a deixar as suas falhas, sabe? A falar, Senhor, eu quero viver o seu propósito. Eu quero viver o seu propósito, o propósito a qual o Senhor tem me confiado. Quando você começa, querido, a deixar as suas falhas, você aprende no processo que Deus colocou. Você compartilha o propósito com pessoas que vivem o propósito. Amém. E você crê e confia no propósito de Deus na sua vida. Quando você começa a ter essas três atitudes, tudo muda na sua vida. Você vai passar pelo vale, você vai passar pelo problema, você vai passar pela dificuldade, mas você passa diferente, sabe por quê? Você tem a convicção, você crê, você confia, sabe? Porque o propósito do Senhor é maior do que tudo, todas as coisas na nossa vida. Amém, querido? Amém. Ezequiel 36. Eu peguei aqui. Quem achar pode ler para mim, fazer um favor. 36, 25 ao 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne.
E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amém, amado? Amém. Preste bem atenção, o Senhor nesta noite te dá essa oportunidade. Sabe, se você aí identificou alguma falha a qual você viu, Ana, eu quero te pedir que você vá para lá para desligar, ligar a luz e botar o louvor. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Se você identificou que você tem algumas falhas a qual está impedindo de você viver o propósito de Deus, eu quero te dizer esses versículos aqui, tá? Ezequiel 36, 25 ao 27. Então espalharei a água para sobre vós, pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. O Senhor tira todo o seu pecado. A oportunidade hoje, querido, de limpeza, sabe, de purificação, para que você possa viver o propósito de Deus na sua vida. Eu quero te convidar, amado, a vir aqui na frente. Se você se sentiu tocado, sabe, por mais que você tenha alguma falha, alguma coisa, você queira mudança, eu quero te convidar aqui na frente, que nós vamos estar orando por você. Amém? Amém, Jesus. Glória, glória, glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Fiel Jesus. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, Aleluia. isso vem pra mim. Oh, glória a Deus. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, 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 glória. Cada vez mais forte, e ainda Santo assim Deus, maravilhoso. eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Aleluia. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. Aleluia. E ainda adorar. Aleluia. 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 Glória a Deus. Até o dia raiar. Fui ferido e machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Glória a Deus. Aleluia. Até o dia Glória raiar. Até o dia Aleluia, raiar.
Glória a Deus. Pai, louvado e Aleluia. exaltado seja teu santo nome. Amém, Jesus. Colocamos em Glória tuas a mãos, ó Pai amado, Pai querido, a Glória. cada um de nós, ó Obrigada, Senhor. te pedindo, ó Deus, que o Senhor venha renovar as nossas forças. Em nome de Jesus. Ah, Deus amado, Deus querido, estamos dispostos, ó Pai, a largar as nossas falhas, a largar os nossos erros, ó Pai, e aprofundarmos, ó Pai, a nossa raiz, ó Pai, no teu propósito. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos colocamos, ó Pai, na Tua presença, ó Pai, para que nós venhamos, ó Pai, ser usados por Ti. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós te pedimos, ó Deus, toma em Tuas mãos as nossas vidas. Retira, Pai, de nós tudo aquilo que não convém de Ti. Tudo aquilo, ó Pai, que não Te agrada. E nos ajuda, Pai, a passarmos pelo processo a qual o Senhor tem colocado em nossas vidas. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos por esta palavra. Nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, venha nos ensinar, venha nos guiar, para que nós venhamos, ó Pai amado, Pai querido, cumprir com a Tua vontade, para que em nome do Senhor Jesus, nós venhamos crescer, ó Pai, crescer na Tua presença, para que nós venhamos ser cheios de Ti a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Ah, Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, pela sua palavra. Obrigado pelo seu direcionamento. Obrigado por falar, ó Pai, em cada um dos nossos corações, ó Pai. Obrigado, ó Deus amado, Deus querido, pela Tua presença. Oh, Deus amado, Deus querido, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, porque o Senhor tem nos escolhido, Pai. Obrigado, Senhor amado, obrigado, Senhor querido, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Pode ligar a luz. Glória a Deus. Nós Aleluia. vamos estar terminando. Meu Jesus. Aleluia. Eu quero agradecer, né, a visita do pastor Fábio. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua Glória a visita. Deus. Tá? Sinta-se em casa. E pela diaconisa Andréia. Aleluia, Deus Jesus. abençoe. Amém. Tá? Glória a Muito Deus. obrigado. Louvado Sinta-se em seja casa. o Senhor. Né? Que vocês possam sentir a presença do Espírito Santo. Que Amém. essa palavra possa Em nome de ter ido Jesus. de encontro aos seus corações. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Antes da gente terminar, amados, eu quero lembrar para vocês que nós teremos o nosso louvorzão. Amém ou não amém? Amém. Tá todo mundo morto, Aleluia. tá ninguém vivo aí? Glória a Deus. Então nós vamos ter o nosso louvorzão dia 1º, amém? Amém. Vai ser aqui na frente aqui de Na casa, Rua 10. na Rua 10, esquina com a 17, não é isso? É. Então vai ter pastores convidados, o nosso pastor vai estar aqui também junto conosco, tá? Está aberto a todos, então eu te Amém. peço essa ajuda de convidar, tá? Nós vamos começar às 18 horas. Amém? Amém. Vamos começar com louvor aqui na rua às 18 horas. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Nós vamos, né, impor as mãos aqui por este bairro. Nós vamos orar por este povo. Amém. Nós vamos orar pelas famílias. Nós vamos, assim, nos colocar à disposição do Espírito Santo, para que Ele possa fazer a obra Amém. aqui nesse lugar. Amém, querido? Amém. Então eu quero lembrar a vocês, quando que vai ser o louvorzão? Dia 1º de maio. 1º de maio. Então vocês Feriado. se preparem, tá? É o feriado, é o dia do trabalhador, então vocês se preparem e convida, tá? Quem você puder convidar para estar junto conosco. Amém. Amém? Amém. Vamos orar para terminar? Amém. Amém, querido? Amém. Vamos orar? Amém. Aleluia. Eu quero pedir ao pastor Fábio para estar orando aqui em nome de Jesus.
Glória a Deus. Saúde, irmão, papai, Senhor. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, continuamos, ó Deus, em tua presença, ó Pai, te agradecendo, ó Pai, por esse momento, ó Pai. Sentir, ó Pai, tua presença em nossas vidas, ó Pai, cada dia, ó Pai. Reforçando, ó Pai, o nosso espírito, ó Pai, assim como teu filho tem falado. Oh, sendo usado pelo aleluia, Espírito Santo de Jesus. Deus, ó Pai. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estar Sim, meu juntos, Deus, ó Pai, em te obrigada. adorar, ó Pai, exaltar o teu santo nome, Pai, digno de honra, é digno de glória, é digno de todo louvor, Pai. Aleluia. Muito obrigado, ó Pai, nos deu a noite em paz, uma noite Sim, meu abençoada, Pai, em nome nos de leva. Jesus. Uma semana, ó Pai, pensando em Ti, agindo por verdade. Ti. Aleluia. Abençoa cada um, meu Pai, guarda, cuida, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome, ó Pai. Amém. E que todos os Aleluia, projetos, Jesus. assim como foi dito, ó Deus, que venham se cumprir embaixo das tuas Sim, meu mãos, ó Pai, Pai. E que aleluia. tudo se cumpra segundo o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. amados. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pai, Amém. que o Senhor possa nos guardar, ó Pai, debaixo da tua proteção. Sim, meu Que em nome do Deus. Senhor Jesus, ó Pai, o Senhor venha nos levar, ó Pai. O Senhor venha nos guiar. Que esta semana, Pai, nós possamos estar na tua presença Sim, meu a Pai. cada dia, Senhor. Aleluia. E que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha nos proteger, Em nome de nos Jesus. guiar e nos guardar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, esteja conosco a cada dia. É que nós te pedimos aleluia, e te Jesus. agradecemos, ó Pai. Amém. Amém. Aleluia. Amém, querido? Aleluia. Bom, que Deus abençoe suas vidas. Nós temos Caldo verde. um caldo verde que Deus abençoe. Essa glória. Encerra aí, Peraí, meu amor, vem pro lado aí, deixa eu mexer no celular. Pera aí, mulher. Eita, glória. Isso, esse negócio de cozinhar. Uma benção. Valeu. É meu primo. Ela foi ver